Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero lhe perguntar a você, o que é que Deus precisa fazer para você abrir os olhos? Por que que você ainda continua cego? Você não percebeu que, com o passar dos anos, nas igrejas evangélicas, eles levantaram bezerros de ouro? Quem são os bezerros de ouro? Os cantores gospel, os pregadores itinerantes, que quando vão pregar até engrossa a voz. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Você não percebeu que a Igreja Deus e Amor, a Assembleia de Deus, Congregação Cristã e tantas outras denominações que pregavam doutrinas não estavam mais pregando a sã doutrina? Você percebeu que na igreja evangélica que lutava pela família, com o passar do tempo, os próprios pastores começaram a apoiar divórcio? Você nunca percebeu isso? E os pastores que arrastavam multidões, como Valdemiro Santiago, curandeiro, não é? Por que o R.R. Soares, pastor curandeiro, não cura agora o coronavírus? Por que esses pastores, como Bispo Ed Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, não vão lá na Itália acabar com essa mortandade de pessoas lá? Vocês não são os homens milagreiros e poderosos que desafiam doenças? Satanás, ele é o pai da mentira. No livro do Apocalipse, aparece saindo da boca do dragão 3 espíritos em forma de sapo. E são espíritos que fazem prodígios e sinais para enganar as pessoas da terra. O próprio Deus viu milhões de almas descendo aos infernos, vocês, pastores do Brasil, mandando essas almas para o inferno. Deus se viu obrigado a levantar do trono para pôr um basta nessa bagunça. Hoje, as igrejas evangélicas estão fechadas. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou um pequeno servo de Deus, moro no Piauí, lugarzinho pobre, e eu sou pobre. Mas eu tenho o maior tesouro no meu coração, que se chama o Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês, falsos profetas do Brasil, vocês que viviam enganando as pessoas para arrecadar milhões, a morte de vocês não dormita, diz o Senhor. E eu quero dizer para todos os irmãos que aquela mesma rotina, cultos domésticos, cultos de louvores na igreja, culto de doutrina, escola dominical, aquela mesma rotina religiosa dos templos evangélicos, show gospel, isso nunca mais vai voltar a acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não resistiu a ouvir os gritos de milhões de almas que estão no inferno. Crentes que viviam dentro das igrejas evangélicas, mas foram enganados pelos falsos profetas. Então esses falsos profetas que viviam nesses últimos dias, fazendo tantos milagres, paralíticos levantando, eu quero pedir ao Valdemiro Santiago, ao R.R. Soares e ao Bispo Ed Macedo, entrem num voo de avião, vão lá na Itália e nos Estados Unidos, repreender o coronavírus. Sabe por que vocês não têm poder? Porque o coronavírus
É o quarto selo do Apocalipse que foi aberto e foi o próprio Deus que permitiu os demônios invadir a terra. Por detrás do coronavírus existem legiões de demônios por permissão de Deus. E sabe por que o coronavírus veio ao mundo? Para desmascarar vocês, falsos profetas, engravatados que estavam preparando as almas para ir para o inferno. Enquanto as almas estão descendo aos infernos, vocês estão guardando fortuna e milhões. Cadê que vocês vão pegar os seus milhões e ajudar as famílias carentes? Pelo contrário, vocês estão continuando na mesma rotina de pecado, pedindo milhões e milhões e milhões. Só que eu tenho um alerta para vocês, para todos os pastores do Brasil. O sangue das almas que hoje estão no inferno, porque vocês ensinaram o caminho errado da perdição para essas pessoas. Crentes que estavam dentro da igreja que vocês enganaram. O sangue dessas almas que hoje estão no inferno, Deus vai cobrar de vocês. Disso vocês não tenham dúvida. E vai chegar uma hora que esses milhões que tem na conta bancária de vocês não vai valer mais nem R$1 na vida de vocês. Porque o Senhor Deus está irado contra os pastores do Brasil principalmente e do mundo. Porque foram almas que Jesus Cristo morreu por elas na cruz do Calvário e vocês mandaram essas almas para o inferno. Ai de vocês, porque o quinto selo do Apocalipse vai se abrir. Vocês que estão de mãos dadas com a maçonaria, com as forças do inferno, de mãos dadas com o governo, se preparem. Nem as montanhas vão esconder vocês, como diz no Apocalipse. Os ricos estão se escondendo das grandes metrópoles, eles estão saindo das grandes metrópoles e indo se esconder nas cidades conhecidas como os bunkers, tentando fugir da ira de Deus, só que ninguém se esconde. Vocês podem se esconder até debaixo do fundo do mar, lá está os olhos de Deus, Deus vê tudo. Ninguém escapará do juízo de Deus. Então, este vídeo é para procurar os curandeiros. Cadê os curandeiros? Cadê os consagradores de vassoura, os reteté? Cadê os pregadores de reteté? Hã? Cadê? Vocês viram algum por aí? Sumiram? Estão com medo do coronavírus? Por quê? Vocês sabem que vocês morreram hoje, vocês vão para o inferno, não é verdade? Vocês sabem que se vocês morreram hoje, vocês vão prestar conta de todas as almas que vocês mandaram para o inferno. E ainda hoje, nem nos castigos de Deus, esses cães não se arrependem dos seus pecados. Mas fica o aviso para vocês. A morte de vocês não dormita, diz o Senhor. E esse dinheiro que vocês escondem nas contas bancárias de vocês não vai servir para vocês, não. Então eu quero dizer para todos os brasileiros, abram os olhos, deixem de ser criança, amadureçam, cresçam. Não é milagres que comprova que aquele milagre vem de Deus. Satanás, ele faz milagre, faz até fogo cair do céu para enganar as pessoas, mas as pessoas, infelizmente, não sabem o que é isso aqui, ó. Bíblia. As pessoas não lêem a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, você se torna presa fácil de ser enganado por Satanás. A pergunta é, Valdemiro Santiago, Ed Macedo, R.R. Soares, por que vocês estão com seus templos fechados? Hã? Por que vocês estão trancados dentro de casa? Por que vocês no combate ao coronavírus, a máscara de vocês caíram e quem derrubou foi o próprio Deus. Agora fica a critério dos brasileiros. Vocês brasileiros que viviam mantendo o luxo desses lobos disfarçados de pastores.
Precisa mais alguma coisa para Deus provar que esses são lobos disfarçados de pastores? Sabe o que é que a Bíblia diz? Que os irmãos primitivos mais ricos ajudavam os pobres. Em vez de você enviar dinheiro para esses ricos, pega esse teu dinheiro, ajuda as famílias carentes, compra cestas básicas. Quantos pais de família estão nesse momento preocupados, precisando comprar um pão de cada dia para os seus filhos e não ter? Pai de famílias querendo trabalhar as empresas fechadas, porque os governadores do mundo querem levar o mundo a uma falência global. O quarto selo do Apocalipse já foi aberto. E o quinto selo, que é a grande perseguição religiosa, está prestes a se abrir. E a morte desses pastores corruptos não dormita. A ira de Deus vai visitar a casa de vocês. E Deus vai cobrar todas as almas que desceram aos infernos com os falsos ensinos de vocês. Liberaram tudo dentro da igreja. Liberaram política, liberaram divórcio, liberaram roupas curtas, liberaram maquiagem, liberaram tudo, tudo. E se você não sabe, a Santa Ceia só deve participar da Santa Ceia do Senhor aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, se batizaram nas águas, deixaram a vida mundana e agora segue a Cristo de verdade. E você, Valdemiro Santiago, R.R. Soares e Ed Macedo estavam dando Santa Ceia para as pessoas que nunca aceitaram Jesus como Salvador da sua vida. Isso é uma blasfêmia contra o corpo e o sangue de Cristo. Paulo disse, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E vocês fizeram as pessoas se condenarem. E as almas desceram aos infernos. E para Deus não ver mais alma descendo aos infernos, foi obrigado Deus levantar do trono e acabar com essa bagunça. A vidinha de vocês de Barão vai acabar. Porque o próprio Deus levantou do trono para cobrar. As almas que desceram aos infernos estão gritando. E Deus levantou do trono para cobrar de vocês o sangue destas almas. Fica esse recado para você, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Ed Macedo e todos os pastores corruptos do Brasil. O quinto selo do Apocalipse vai se abrir. E os primeiros que vai ser ferido com a espada de Deus são vocês que estavam na liderança, corrompendo as almas e mandando para o inferno. E você, irmão, você, irmã, abre os olhos, deixa de encher os bolsos desses lobos disfarçados de pastores e vai ajudar as famílias carentes. Pega o teu dízimo e a tua oferta e ajude as famílias carentes, que é a melhor coisa que você faz. Vê se vocês abrem os olhos dessa vez. Os templos estão fechados. Por quê? Porque os pastores estavam mandando as almas para o inferno e o próprio Deus resolveu dar um basta nessa bagunça. E que esses pastores curandeiros cobrem dele, vocês que enchem os bolsos dele, cobrem dele. Por que vocês não têm poder contra o coronavírus? Porque o coronavírus foi mandado pelo próprio Deus na terra. Sabe para quê? Para desmascarar vocês, falsos profetas, que estavam mandando as almas para o inferno. Fique com essa palavra. E você acorda, porque estamos no fim.